A circulação do vírus da H1N1 está deixando muita gente preocupada ao menor sintoma de gripe. E em Tangará da Serra, essa preocupação se refletiu na procura por atendimento no Hospital Municipal. Eduardo Kotak, de quanto foi esse aumento nos atendimentos na unidade de saúde, hein? Pois é, Luzimar, de acordo com a direção do Hospital Municipal, a procura por atendimentos chegou a dobrar de um mês para o outro. Muitas pessoas, principalmente crianças, que chegam com sintomas de doenças respiratórias, como a gripe e até a pneumonia. Para se ter uma ideia, os leitos de internação do Hospital Municipal estão todos lotados. E é claro que existe sim a preocupação com a gripe H1N1, como nós vamos conferir agora. A Daiane é mamãe de primeira viagem do pequeno Arthur, que está tirando uma soneca aí. Mas nas últimas semanas ele sofreu e muito com os sintomas da gripe. A princípio foi só o nariz escorrendo mesmo e alguns espirros. Aí depois começou com uma tosse bem de leve e após começou uma tosse mais carregada. Daí eu já comecei a ficar preocupada. Levei ele num plantão, só que até então o médico disse que não era nada, não passou raio-x, nada. Levei ele numa outra consulta, o médico pediu raio-x, aí deu algumas manchas no pulmão já, nada grave, mas entrou com antibiótico, um expectorante. Mas ele está assim, já tem uma semana e está fazendo o tratamento, deu uma melhorada, mas ainda não está 100%. E dentro do Hospital Municipal da cidade só tem aumentado o número de crianças e adultos que estão apresentando sintomas de gripe e de pneumonia. A pequena Alice começou a ter febre alta, dores pelo corpo e a mãe dela correu para o hospital em busca de atendimento. Depois de algum tempo esperando, ela conseguiu ser finalmente atendida. O Vitor, de apenas 7 anos, também está com os mesmos sintomas. E a Ana Paula não quis perder tempo e trouxe ele logo para ser medicado. Ele estava com febre desde sábado, febre e dor de cabeça sem cessar. Era remédio e febre, remédio e febre. E também a tosse seca, com tosse seca e o nariz como se estivesse escorrendo, toda hora puxando. E ele dormiu ontem a tarde inteira, muito cansaço. Eu falei, então vou levar, porque eu não sei se é a garganta, se pode ser a gripe. O diretor do hospital reconhece que houve sim um crescimento no número de atendimentos, cerca de 50% a mais de um mês para o outro. Houve sim um considerável aumento no atendimento de adultos e crianças com resfriado, com gripe, mas que na grande maioria acabam não se confirmando H1N1. Né? Eles são deixados em observação ou até mesmo internados, né, para investigação, mas a grande maioria acaba sendo resfriado mesmo e gripe comum. Nas últimas semanas tem aumentado o número de internações aqui no Hospital Municipal da cidade, que tem capacidade para 46 leitos e todos estão ocupados. Isso porque tem aumentado o número de casos atendidos de gripe e também de pneumonia por aqui. Principalmente crianças terem pneumonias virais, né? Devido a esse aumento de H1N1, acaba havendo uma preocupação maior. Então, muitas vezes, elas são deixadas internados, pacientes com pneumonia viral, para uma observação melhor e liberados 1 ou 2 dias depois, quando não se confirma o quadro de H1N1. O Alex, de 6 meses, também está com sintomas da gripe. A dele está tão forte que tem dias que ele nem consegue dormir direito. Dá umas estraladinhas no peito dele. E a preocupação como mãe só aumenta, né? Só aumenta, porque essa gripe que tá dando aí, essa H1N1 aí, eu fico preocupada. E para explicar sobre os tratamentos e os sintomas dessas doenças respiratórias, eu vou conversar agora com o médico, Dr. Lidionei Siqueira. Doutor, muito bom dia. Explica para a gente, então, quais são as diferenças dessas doenças, da gripe comum, da gripe H1N1 e também da pneumonia. Bom dia a todos. Nessa época de outono e inverno que se aproxima, devido a essas doenças respiratórias que aparecem nesse período, são muito preocupantes os sintomas e sinais, tendo em vista que eles são bem parecidos em alguns dos casos. Na influenza sazonal, que é gripe comum, os sintomas são mais brandos, são mais leves, tanto a febre, dor no corpo, a indisposição. E no caso da influenza pelo vírus H1N1, os sintomas são mais acentuados, a pessoa tem uma prostração maior, as dores são mais acentuadas e a febre também é mais elevada, tanto
na influenza, como também na pneumonia, que pode ser por vários micro-organismos diferentes, sendo que o principal sintoma diferenciador de gravidade dessas doenças é a presença de falta de ar. E essas doenças também precisam ser cuidadas e tratadas diferentemente, doutor? Sim, aquelas pessoas que, além da tosse seca, apresentaram febre com mais de 38 graus e acendem aí um sinal de alarme na presença de alguns sinais e sintomas, como dor no corpo, dor muscular, fraqueza, indisposição, piorando em alguns casos, que para nós é motivo de maior alerta, que é aquelas pessoas com falta de ar grave. Quais são as orientações para se prevenir dessas doenças? As orientações é nesse período onde a umidade do ar é mais baixa devido à escassez das chuvas e evitar aí a aglomeração em locais com fluxo maior de pessoas. Quando estiver no local aglomerado, otimizar aí o fluxo de ar, abrindo janelas, portas, fazendo com que o ar circulando nesses ambientes dificulte aí o fato de a pessoa adquirir essas doenças. Nós vimos aí que existe uma grande preocupação com a H1N1. Como diagnosticar se a gripe é realmente H1N1? Os casos mais graves que evoluem com falta de ar, em ambiente hospitalar, nós temos aí disponível algumas drogas aí para o tratamento, mas nesses casos suspeitos são colhidas aí secreções do aparelho respiratório, tanto do nariz quanto da garganta, e enviados ao laboratório de forma com que não retarde aí o início do tratamento, principalmente falando de H1N1. E isso faz com que a pessoa que receba um atendimento adequado, na presença de alguns critérios de gravidade, de alguns grupos de risco, como pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm diabetes e outros grupos, essas pessoas recebam um atendimento adequado, o mais breve possível tenham o seu diagnóstico, de forma com que, tendo o tratamento eficaz, ela logo melhore dessa situação. Ok, doutor Lidionei Siqueira, médico, muito obrigado pelas orientações ao vivo aqui no Bom Dia Mato Grosso. Então, tá aí, né? Como dizia aí já os nossos avós, os mais antigos, a melhor forma mesmo aí é se prevenir. O melhor remédio, como diriam aí os mais antigos, é a prevenção. Não é, Luzimaria Anderson? Com certeza. Cuidado, o doutor passou algumas recomendações importantes, né, Kotak? Vale lembrar que daqui para frente o tempo tende a ficar com menos chuva, o ar mais seco, portanto, o risco de doença respiratória é sempre maior. Obrigada, Kotak, por suas informações.